A gente tem que fazer o tempo de qualidade com o filho. Estamos aqui em mais um podcast do Papo de Quinta. Eu sou a Tamires, diretora financeira do Papo e consultora financeira na Conta Grana. E estamos com a Duda também como host. E, gente, eu sou Eduarda Folador, trabalho no mercado imobiliário, hoje sou gerente de locação. Hoje eu atuo no Papo como diretora do Comitê de Projetos. Hoje estamos aqui com Raquel Pires, empresária, 38 anos, casada com uma filha. Ela tem formação em comunicação social, ênfase em jornalismo, especialização em marketing e designer gráfica. É apaixonada por marketing, especialmente o digital, produção de conteúdo, textos, reels, posts, insights, sólida experiência na gestão das áreas de marketing, digital trade, eventos, shows, assessoria de imprensa. Raquel Pires é o nosso orgulho capixaba. Responsável por antecipar uma tendência mundial com a criação do primeiro painel subliminado do Brasil, que até hoje revoluciona o mercado de festas e eventos no mundo todo. Não para por aí. Desde 2020, quando lançou os produtos personalizados, caiu na rede e bombou seu e-commerce com 300% de crescimento no digital em meio a uma pandemia. Raquel, é um prazer ter você aqui. Eu já vou jogar a bola e te falar como que isso começou. Obrigada pelo convite, meninas. Fico muito feliz em estar colocando a história da nuvem um pouquinho a mais, né, para todo mundo. Tem muita gente que conhece a nuvem, mas muitas pessoas também não conhecem. E eu fico feliz, porque a gente levar o diferencial da empresa para todos os cantos faz a gente ter ainda mais orgulho da nossa história, né? Então, a nuvem começou para resolver um problema, né? Que muitos têm medo do problema, e eu falo muito sobre isso, que a gente precisa ter paixão em resolver problema, e através dele que ele nasceu o primeiro painel sublimado, onde a gente antecipou uma tendência mundial e onde a nuvem nasceu também. Como você leu aí um pouquinho, né, da minha vida, eu sou formada em comunicação, com ênfase em design, porque eu gosto muito, sempre gostei muito de desenhar, já tem esse, como é que eu posso dizer, essa veia aí artística desde a minha mãe, que minha mãe realmente é pintora, né, mas é de verdade, a gente faz no computador, né, que fica um pouquinho mais fácil, mas ela realmente é nata. Então eu via muito a minha mãe fazendo pinturas e gostava, né, e aí com o passar do tempo a assessoria de imprensa, ela me encantou durante um momento, mas assessoria de imprensa, parabéns, né, que a gente sabe que é um trabalho árduo e aquele um pouquinho injusto em alguns momentos, né, ou quase todos, para ser bem sincera. Então eu não amava, porque eu amo o resultado, né, eu amo realmente a pessoa entender que eu fiz aquele produto para ela e ele saiu, ou ela recebeu, ou de fato, enfim, aconteceu. Então eu ficava um pouquinho incomodada com isso e foi aí que eu fui para o caminho do design. E nesse caminho, uma prima que eu tinha em Linhares, ela ia se casar, e ela pediu para eu desenhar a drinqueria da Espanha, onde ela foi pedir de noivado. E ela queria fazer aquela drinqueria acontecer no chá dela. E aí eu falei, não, vamos embora, vamos desenhar. E aí eu comecei a desenhar, ajustes aqui e de lá, finalizamos, ela 100% amou. E aí ela falou, agora sobe para mim no arquivo em alta, que eu vou rodar aqui em Linhares. Eu falei, mas você vai rodar esse material onde? Ela, vou rodar na Londra. Eu falei, não vai rodar na Londra, não. Só que ali eu tava assim, me colocando num problema muito grande e ao mesmo tempo querendo trazer uma inovação, né? Mas só preocupada nela, na verdade, né? No próximo. Preocupada em realizar o sonho dela. E o propósito da nuvem também estava um pouquinho escondido ali também, mas já nascendo nesse primeiro painel. E a minha irmã tinha uma empresa na informalidade, né, embaixo da casa dela, de sublimação, que caneca, né, camisa, aquelas necessaires pequenininha, almofadinha, e eu já conhecia a sublimação por conta disso, né? Uhum. E a minha mãe é aquela mãe das antigas que faz de tudo um pouco. Ela costura, ela cozinha, ela faz cabelo, ela pinta, ela vende Herbalife, assim, aquela coisa toda. Tá dando certo, ela vai lá e... Então eu falei, vou fazer o seguinte, vou pedir para minha irmã imprimir lá no tecido, vou costurar com a mamãe, vou pedir para ela costurar de uma forma que fique encaixada, porque eu tinha estudado um pouquinho antes no Google, porque na realidade quando você botava no Google painel, vinha painel de madeira de televisão,
Não vinha painel de nada, né? Era só os racks, né? Não tinha painel. Aí, mas aquilo ali nem me despertou assim, nossa, é porque eu estava tão focada em realizar o sonho dela que foi, né? Foi passando, foi indo e eu fui estudando. Aí vi que umas decoradoras colocavam aqueles rococós, né? Aqueles painéis de lâmina e colocavam os rococós que comprava. Eu falei, eu vou fazer uma situação dessa, mas em vez de eu botar as lâminas, porque como era uma drinqueria, vai que a pessoa instala errado, vai ficar uma pra cima, acho que depois a gente vai entrar nessa história, né? E aí, eu vou falar com a minha mãe pra ela costurar. Então, foi aquela coisa assim, muito leve, assim, sabe? Aquela coisa que realmente eu fui criando, fui pensando pra solucionar a vida da Luciana. E ficou lindo. Quando a gente chegou lá em Linhares, a gente começou a instalar, por coincidência também, a decoradora era uma amiga nossa de infância. Ela ajudou a gente, eu acabei pensando também como colocar aquele painel de forma enorme, né, no local, que não ficasse como um cortiço ou uma cortina, né, que ia perder todo o glamour dele. E estudei, e as ideias geralmente estão onde a gente está, só que a gente tem que saber observar elas. E aí, um certo dia, eu estava num dentista e tinha um quadro bem grande, assim, numa das paredes, aí eu olhei para ele e falei, eu acho que vou fazer exatamente essa ideia desse quadro, só que no painel da Luciana. Mas eu preciso ver como é que é atrás, né? E a louca aqui perguntou, deixa eu só dar uma olhadinha atrás desse quadro pra ver como é que ele tá instalado. A pessoa olhou pra mim e falou, cara, é louca, né? Deve estar falta do remédio dela de hoje. Mas ela falou, não, pode. Aí eu dei uma olhada atrás, gravei, filmei e levei a ideia pra Mariana, que obviamente ela é decoradora, já tinha uma especialização ali nos bem bolados, né, do que funciona no dia a dia de uma montagem. Ela falou, não, dá super pra fazer, vamos embora fazer. Aí deu pra fazer, ficou lindo, ficou super esticadinho. Visualmente, assim, a Luciana, ela até se emocionou, porque de fato parecia que ela estava vivendo aquele momento de novo ali, que era a ideia dela. E foi aí que nasceu o primeiro painel sublimado do Brasil e do mundo, né, que eu posso dizer, antecipando essa tendência que hoje está em todos os cantos. Então já estava dentro de você, né? Já era uma meio que proatividade sua, uma solução que você já estava pronta de resolver. Eu sempre tive muito isso por conta, eu acredito que isso eu não sei se você nasce com isso, né? Eu acredito assim que você pode ter uma pontinha ali, mas quando você vê uma pessoa que é sua mãe, né? 4 filhos, não tinha terceira ponte na época, né? Então, assim, ela tinha um salão em Jardim da Pente, morava em Vila Velha, mais precisamente em Vila Nova. Então, assim, era alguns quilômetros a distância para chegar até lá. E resolver a vida dela toda, assim, tudo que ela tinha que fazer, com todas as funções que hoje a gente tem. Obviamente que a tecnologia, ela deu uma acelerada em muitas coisas que hoje a gente tem no dia. Mas mesmo assim, antes eu acho que a mulher ela tinha que ser realmente esse polvo de querer resolver tudo. Então eu via muito ela fazendo tudo, né? Resolvia tudo, sabe? Vou resolver minha mãe. Vai ter que resolver, vou falar com minha mãe. Então aquilo ali foi realmente inspirador para mim. E eu sempre tive também o amor ao próximo, porque você ter esse sentimento em querer ajudar o próximo, que seja qual for a situação, eu acho que isso que muda um pouquinho cada sentimento do mundo, né? Se todo mundo fosse assim, o mundo seria com toda certeza, sem clichê, muito melhor. Mas você querer ajudar ao próximo, querer transformar a vida do próximo, é um dos DNA da nuvem que eu acredito que por hoje que a gente vai se criando uma referência, vai se mantendo ali por conta exatamente essa cerejinha do bolo que você faz a diferença na vida das pessoas. Raquel, e aí teve a festa da sua prima. Teve a festa da minha prima. E aí? E aí, na outra semana, na festa da minha prima, as pessoas tocavam, né? Porque ela trouxe várias cores de fora do Brasil. Aí você sabe que a Luciana trouxe de Miami, de Nova York? Tava ali na festa, de onde ela trouxe, que eu tava na festa, obviamente. E eu falei assim, não, foi Raquel, a prima dela que fez, foi Raquel. E aquilo ali, obviamente, foi se espalhando. Na outra semana, algumas pessoas me chamavam pelo WhatsApp. Você que fez o painel? Foi, lógico. Você faz? Faço. Claro que eu faço. Se eu fiz uma, por que eu não faço mais? Eu faço vários. Já é bem corriqueiro na minha vida. Só que não, né? Então, eu fui
adicionando essas pessoas no meu contexto, no meu dia a dia. Na época eu tinha um bureau de marketing, né? Que eu que trabalhava sozinha. E fui tentando encaixar aquela demanda no meu dia a dia, né? Tinha uma criança pequena, então, autônoma, né? Aquela coisa toda, aquela loucurinha que a mulherada sabe que a gente vive diariamente. E fui tentando encaixar, e aquilo ali foi crescendo, crescendo. Na outra semana já foi um pouco mais. E aí eu cheguei pro meu esposo, Fernando, eu falei, olha, se manter dessa forma, eu preciso de ajuda. Não dá para fazer tudo sozinha, porque eu que atendia, eu era o financeiro, RH, era a expedição, era a criação, gente, né? eu era tudo. Né? Você fazer, às vezes, é uma coisa. Agora, o tempo inteiro, quando comecei a ver uma demanda muito alta, assim, em pouco tempo, eu falei, gente, será que ninguém faz esse produto? Não é possível. Porque você sabe que tudo alguém criou, né? Mas você acreditar que você criou um produto que não existia, é muito gratificante isso, né? Eu falei, não, vou dar uma olhada. Aí eu olhei, de fato não tinha nada, ninguém. O que tinha a flâmula, não tinha painel, sabe? Tudo era feito em lona. O Outdoor ainda era feito em lona. Tem alguns hoje já feito em tecido também, porque a pessoa, inclusive, consegue reaproveitar, né? Mais do que a lona. E, enfim, foi ainda aquele fluxo, aquela energia ali que eu falei, Fernando, você pode pedir para sair da empresa. Porque não faz sentido nenhum a pessoa que cuida da gestão da empresa e dos outros, e eu tô precisando, né? E, obviamente, que é desafiador você trabalhar com seu esposo, né? Mas quando você tem as suas funções muito, delimitadas mesmo, de você colocar, eu sou responsável por isso, você por isso, é mais prático, né? Claro que tem alguns momentos que a gente vai bater como qualquer outra pessoa, mas fica mais fácil. E cada um exatamente com o seu talento, né? Que o meu é, de fato, esse de criação, de atendimento, de pessoas, e ele é a questão de gestão financeira, parte de processos, maquinário da empresa. Então, ele que toma a frente. Então, tudo se combina, né? E aí foi isso. E na época ainda que ele pediu para sair da empresa, foi uma das crises que a gente estava vivendo, que a empresa dele tinha acabado de mandar 100 pessoas para fora. E ele tinha ficado. E aí, quando ele pediu para sair, o povo falou que ele era louco. Para mexer com o quê? Sublimação? O quê? Com o quê? Ninguém nem conhecia a palavra, sim, sabe? Então, foi também desafiador para eu estar estimulando ele a vir a algo que eu não sabia. Parecia que ia dar tudo certo, né? Mas, como a vida do empreendedor, a gente vive de riscos, e aí a gente tem que tentar para saber o que vai acontecer lá na frente, vai correr, né? Pode dar super certo, como se der super errado, bola para frente, vamos tocar e vamos voltar para fazer o que estava fazendo antes, qual é o problema, né? A ideia, de fato, é você colocar a sua vontade para frente. É você se for com medo, vai com medo mesmo. E falando já de desafios que você já começou a falar, qual foi aí na sua trajetória aquele que você fala, meu Deus, precisava passar por isso, foi perrengue, mas mudou minha visão, enfim, foi uma virada de chave? Teve vários, mas eu acredito que a pandemia foi uma dos mais desafiadores, eu acho, do mundo inteiro, né? Sim. Você hoje olhar para trás, você fala, que loucura, né? Como é que a gente passou por isso? Mas eu acho que a vida estava tão em voga ali, estava tão ascendente daquela situação de que você estava fazendo tudo para sobreviver, que você não estava nem pensando no que você estava fazendo. Você só queria estar ali, você queria estar vivendo, você queria, de fato, estar continuando a sua vida. Então, eu fui buscando ideias dentro do meu próprio negócio para eu poder ser novamente uma referência, né? Fazer a inovação de novo acontecer com criatividade, com as pessoas que estavam ali no meu time, porque, obviamente, 50% da empresa a gente teve que demitir, sim, os outros 50%, 25%, né? Ficaram suspensos, os outros, eu tinha produção de um dia, aliás, de horas do dia, nem completava o dia, para você ter ideia. E eu tinha acabado de mudar para o galpão, tinha 1 ano que eu tinha mudado para um galpão de 1.000 metros quadrados. Aí você imagina ele. Ai, gente. Filme de terror. Filme de terror. Eu olhava assim, falava assim, meu Deus do céu. Eu falei, tem que ter alguma coisa. As coisas têm um propósito na vida.
eu vou buscar esse propósito, eu vou saber o que eu tenho que fazer. E mais uma vez, como a nuvem renasceu, foi pensando em ajudar o próximo. Porque eu tinha muitos tecidos ali que são descartados, né, no dia. Então, a gente faz doação desses tecidos para a comunidade, fazer retalho, usar ele da melhor forma possível para realmente não descartar ele, de fazer uma renda, né, para alguém através dele. E tinha um monte ali, que era possivelmente daquele mês, né, que a gente estava vivendo. E eu olhei aqueles tecidos, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com esses tecidos, já estão aqui, estão pagos, né? Sim. E na próxima semana, por mais que eu volte com 1/3 da minha equipe, ela vai fazer o que aqui? Né? Ela precisa se mexer, porque a gente precisa ter a mente, né, a todo vapor o tempo inteiro, senão a ideia não chega. E quando eu fui dar uma olhada no Instagram, tinha lá avisando que muitas comunidades estavam sem máscara. Aí eu falei, olha, eu vou fazer isso, vou doar máscara. Chamei uma amiga minha para fazer um projeto, a gente naquela loucura inteira desenhamos um projeto voluntário. Não bastasse o projeto, né, que onde a nuvem ia fazer todo 100% doação, e a Fernanda, no caso, que ia fazer a execução, né, das chamadas, enfim, Sim. de tudo. Eu falei, vamos fazer uma vaquinha, porque também deve ter muita costureira sem uma renda, perdeu o emprego, está em casa, desesperada. Então a gente pode fazer com essa vaquinha, eu pago R$1, acho que R$1,50 para ela fechar a máscara. E aí eu também coloco umas máscaras para ela, porque foram mais ou menos umas 3.600 máscaras, alguma coisa assim. E eu tinha mandado quase minhas costureiras todas embora. Eu falei, eu vou, pelo menos com 2, elas vão fazendo ali no decorrer do dia, né? E foi dando super certo, eu fui divulgando, eu falei, manda o nome da sua comunidade, que a gente vai estar fazendo uma seleção. Falei das costureiras, veio uma chuva de costureiras com telefones, dando a possibilidade delas fazerem. Aí meu motorista ia lá, levava todo o material cortado, fazia. E isso começou a girar durante uma semana, e obviamente a imprensa, nuvem doa 3.500 máscaras, nuvem isso, nuvem aquilo. E foi entrando também na boca do mundo, né? E deu, sei lá, uns 5 dias, eu conversando com Deus, que eu acho que isso é muito importante, a gente ter fé, né? Eu falando, olha, eu não sei qual é o propósito, mas eu tô aqui fazendo o que eu posso, o meu máximo, né? Mas te aguardo, tá? Te aguardo pra poder a gente continuar, porque a gente precisa dar acerto nas contas. E, de repente, numa segunda-feira, começou a chover direct. Vocês fazem máscara? Estou precisando de 10.000 máscaras, eu preciso de 5.000 máscaras, porque, de fato, estava uma demanda altíssima. E, possivelmente, as empresas lotadas não conseguiam mais atender. Teve uma época até que TNT acabou, porque tinha uma exigência de colocar TNT entre os 2 tecidos. E a gente teve uma dificuldade enorme de arrumar TNT, mas a gente conseguiu até com um fornecedor nosso, um parceiro. E aquilo ali foi começando a ver, eu olhei e falei, gente, o que eu faço? Né? Claro que eu faço. Mais uma vez, né? Mais uma vez faço. E aí foi girando, a gente foi só fazendo máscaras durante aqueles 2 ou 3 meses. Eu só fazia máscara. Uma outra festa que vinha, bem aleatória, que era festa em casa, painel pequeno, mas obviamente eu não tinha como... muitas pessoas na época perguntavam, Raquel, por que você não posta festa em casa? Eu falei, eu postava de uma forma diferente. Eu fiz uma brincadeira de interação com a criança, porque as pessoas inventaram assim, né? Pegaram o suplá da base de mesa, botaram um pé e falaram que era um painel. Né, de 40, 50 centímetros. Não desmerecendo o que a gente tinha que fazer com o que a gente tinha. Eu tô com uma estrutura de 1.000 metros quadrados, com 10 máquinas. Como que eu ligo uma máquina, aliás, 3, para fazer um painel de 40 centímetros? Concorda? Concordo. A minha conta não ia fechar. Para dizer que eu estou fazendo. Eu preferia muito mais estar ajudando, né? E que com essa ajuda... ela volta sempre, né, em dobro, até em mais, que eu até falei, calma, eu não consigo também mais, já. Eu tive que dar o espaço, falei, tá bom, Deus, já entendi, né, tá tudo certo, já tô lotada de novo. Ele te mandou a conta certinho. Mandou a conta até além dela, né. Mas por quê? Porque, de fato, eu fiz aquela intenção sem pensar no lucro. Assim como um negócio, quando a gente cria algum negócio, ou algo que você quer colocar para sua vida, se você primeiro pensar no lucro, é muito difícil, eu acredito, dele dar certo. Porque você precisa amar. Você precisa amar o processo, você precisa amar as pessoas que estão ali com você, você precisa amar aquele conjunto, o que você pensou também, né? Para você, depois, obviamente,
e ter o lucro, né? Que lógico que todo mundo faz uma marca ou coloca para frente uma ideia para ter um lucro. Mas ela, antes de você ter esse lucro, você precisa amar muito o que você faz, porque você vai passar por muitos problemas. Você vai ter altos e baixos. E aí, você vai desistir? Não temos essa opção de desistir, né? Então, a paixão por resolver problemas, faz muito parte, não do meu dia, assim como também da marca da Nuvem. Você precisa amar resolver aquele problema. E o problema, às vezes, as pessoas correm dele, né? Você imagina se eu tivesse corrido do meu primeiro problema? Não estava nem aqui falando com vocês. Com certeza. Não é verdade? Então, e o problema, muitas vezes, é de você levar o produto para a pessoa, né? Não é aquele problema, nossa, caiu isso, rasgou aquele material ou parou de funcionar. Não, esse também é um problema, mas o problema é você estar com uma festa de aniversário e você queria uma empresa que tivesse tudo dentro dela, um painel, lembrança, para você falar assim, pronto, tá com a Nuvem, tá tudo certo. É isso, você está resolvendo um problema seu, aí você vai deixar ali, que você sabe que ali vai resolver, e você vai partir para outros problemas do seu dia que você tá ali na sua listinha de demanda. E é isso, aí vem o DNA da marca muito forte, que hoje faz a gente ser referência, faz a gente de fato fazer a diferença na vida do próximo, né, do outro. E foi aí, então, que começou a ideia do e-commerce? Como que evoluiu? Sempre tive a ideia do e-commerce e da loja, né? Sempre quis colocar a Nuvem nessas duas frentes. Só que o e-commerce, quem trabalha com e-commerce sabe, ele é realmente muito trabalhoso, né? Então, você tem que estar 100% focado nele. E na loucura das festas ali, aquele dia que ocorre diferente na Nuvem, que a gente fala sobre isso lá o tempo inteiro. Gente, o dia aqui passa diferente. É assim mesmo. E isso é bom, né? Que rapidinho passa, você já vai ver quando é outro dia. Eu não tinha tempo, não dava. E ele tinha que ter o dedo da Raquel também, né? Não só da equipe, a Raquel tinha que passar o treinamento para a equipe, mas quando você vê, não dava. Eu estava viajando, ou eu estava fazendo um evento. Enfim, quando você parava para ver, passou o mês, passou o ano e passou a vida, né? E na pandemia, eu fiz chorando, mas fiz, tá? Aí eu falei, não, eu tenho 40 dias. Se eu não sentar aqui para fazer esse site agora, eu não vou ter outra oportunidade, né? Porque tá tudo parado. É onde eu vou fazer algo ali novo nascer. E foi aí que eu sentei, estudei, tinha dia que eu chorava, aí o meu marido Fernando falava assim, pelo amor de Deus, sai da frente desse computador, você tá chorando. Eu falei, não, mas eu vou fazer chorando. Eu vou fazer chorando, eu vou fazer sorrindo, porque ele tem que nascer, né? A mãe não é assim? Você não é todo dia só de glórias, né? Tem lutas também. Então, ele é igual, ele vai nascer. Em 40 dias esse site vai estar pronto. E aí eu demandava junto com a empresa que estava, né, me assessorando. E, enfim, em 40 dias a gente colocou ele no ar. E ele foi acima da minha expectativa também. Eu tive que dar uma segurada no site, porque é onde todo mundo estava de fato indo, que era online. Eu fiz muitos itens para dentro de casa, onde as pessoas estavam comprando, que era suplá, mesa posta, quadro. Enfim, fui fazendo toda aquela logística voltada para uma dor que a gente vivia naquele momento. Que as pessoas queriam melhorar a casa, aí tinha papel de parede, tinha adesivo. Era um outro mundo, né? Mas se era esse que as pessoas estavam procurando, vão atrás dele. E 300% aí, de repente. E aí, de repente, eu precisei também dar uma parada, uma segurada, para poder linkar com o meu processo. Porque, obviamente, eu dei uma atropelada, né? Eu estava com menos pessoas, meu processo estava bem enxuto na época. E, de repente, não por eu não acreditar, né? Porque a gente acredita, mas precisa ver. Eu tive que voltar com pessoas lá da suspensão. Algumas que tinham mandado embora não podia voltar, porque precisa esperar os 6 meses, né, de retorno. Falei, meu Deus, eu falei, poxa, não acreditei, né? E é muito isso, o dia a dia é muito. Você realmente, às vezes, você faz, você não acredita. E eu tenho uma frase que nesse período todo, eu aprendi ela, que é: tudo que você faz com amor e dedicação te diferencia. Não tem como dar nada errado quando você coloca amor e faz algo diferente ali, né? Porque o básico a gente tem, né? A gente realmente precisa ser diferente. E quando a gente foi passando o tempo, vendo, estava ali nascendo mais um produto da Nuvem, mais um site. E eu falei, por que não a loja agora também? Né? Mais uma coisinha básica. Foi aí que nasceu a loja.
não só daí, como na pandemia eu tive uns pedidos que eu não posso falar por conta de contrato, mas a gente fez alguns produtos com marcas muito fortes nacionais, porque hoje eles fazem parceria com grandes fábricas. E quando veio esses pedidos, eu falei, gente, se o fulano está fazendo comigo, é porque, de fato, além de eu achar que eu tenho qualidade, eu tenho mesmo, né? Falei, então tá mais na hora do que eu abrir a loja. Tá na hora certa. E a gente foi estudando ponto, né? Eu queria, de fato, que fosse na Praia do Canto, por conta do público que a gente hoje a gente tem bem ativo. Eu acho que também é charmoso, né? Um bairro charmoso. É um bairro que tem as referências, tem um pouco do DNA da Nuvem, do diferente, né? Enfim, e então hoje ela já vai fazer 1 ano também. Graças a Deus está indo na nossa expectativa, está indo na nossa programação. E a ideia é espalhar muitas nuvens por aí. Mas ainda a gente precisa fechar o projeto dela de franquia, que a gente está estudando, porque o varejo ele é muito diferente do atacado, né? Então, para eu também levar esse produto para outra pessoa, a gente precisa estar ele muito destrinchado, delimitado, o básico, tudo escrito, tudo muito referência para poder você levar um novo produto para o Brasil todo, porque é uma loja diferente. Não é uma loja comum de uma roupa que você faz um design diferente. É um produto que você consegue personalizar na hora. É um produto que são produtos específicos que a gente que lançou cada deles. Depois tem a concorrência que vai fazendo umas cópias, mas o primeiro sempre nasce ali. Sim. Então, ele é diferente, né? Você não consegue... Quando um cliente fala assim, eu vou ali dar uma olhada. Eu falei, vai voltar. Porque não tem aonde se dar uma olhada, a não ser que você mude de presente. É só isso. Porque realmente, não é porque eu faço, que é meu, que é nosso, né? Que é a equipe enganjada toda lá, seguindo o mesmo propósito, que ele tem aquele diferencial da qualidade, que é onde a gente foca muito no produto da Nuvem hoje também. Raquel, pode falar? Vai. Você tocou num ponto muito, muito importante, e o papo, por ter muitas mulheres empreendedoras, eu sinto que talvez a partir do nível que a empresa delas chegarem, elas vão sentir essa dor. A gente sabe que crescer uma empresa é ótimo, mas ele dói, né? Dói. E você, no começo, você falou, eu era o financeiro, eu era o operacional, eu fazia tudo. Minha casa era... Sim. Minha casa, minha vida, literalmente. Como foi para você sair ali de todas as funções e começar a delegar funções? Sim. E aquele medo de talvez perder o DNA, né? Sim. Isso é uma excelente pergunta. Eu, de fato, aliás, não só eu acredito, como todos os empreendedores que começam assim, fazendo tudo, tem muito medo. Eu não delegava zero mesmo. Não confiava em saber que ali poderia estar uma Raquel falando com uma pessoa no atendimento. Será que ela vai fazer igual eu faço? Sim. Né? Obviamente que cada um tem um talento, né? Todo mundo faz o diferente. Mas foi estudando através de treinamento, através de você realmente fazer um planejamento, que muitos não fazem. E eu, obviamente, no começo eu também não fiz, né? Tem que ser justa, correta, né? Então, eu não fiz. Mas ele é importante de você fazer realmente o que você espera. A sua equipe, por mais que seja 1 ou 2 pessoas, ela precisa ser a Raquel. As pessoas não podem sentir falta de falar com a Raquel. Eu falo o tempo inteiro com as meninas, com a minha equipe, com os meninos, seja da criação, os que têm acesso ao cliente, né? Eles não podem chegar assim, pro meu WhatsApp, porque eu sou super acessível. Eu acho que teve uma época que na loucura eu até não deixei muito meu telefone acessível, e eu acho isso uma bobagem, porque se a pessoa quer, ela vai achar seu telefone em qualquer lugar. E não menos importante, para você é muito importante você escutar a sua audiência. Todo produto da Nuvem hoje, todo ele, foi porque alguém me pediu. E eu não falei não. Desde o primeiro painel da minha prima, né, por mais da história toda, até a máscara, até a necessaire, até a bolsa, a outra, você tem isso, você tem assim, essa aqui podia ser assado. Essa aqui, se você fizesse isso... Então, tudo foi alguém que colocou a sua dor ali. Então, se aquela pessoa parou o tempo dela para poder chegar para mim e falar assim, essa pode ser dessa forma, você consegue fazer esse produto? É porque ela está precisando. Se ela está precisando, se a Nuvem é realizadora de sonhos,
eu preciso realizar. Obviamente que eu sou delimitada ali, não tenho todos os produtos. Sublimação, ela, por mais que seja um mundo de possibilidades, ela, faz no couro? Não. Faz no algodão? Não. Mas eu posso fazer em tal lugar. O mas, ele é muito importante. Né? De você falar, não faço. Cara, o cliente vai arrumar alguém que faça. Né? E às vezes você ter o olhar de falar assim, não, esse eu não faço, mas eu posso fazer uma ideia para você, eu vou colocar aqui, vou fazer assim, vou fazer sublimado, vai ficar mais bonito, você encantar aquele cliente, você levar realmente que o sonho dele vai ser realizado ali, mas muito melhor do que como ele me chamou. Não tem como ele não fechar com você, não tem como ele não ver que você está se importando com aquele sonho dele. E aquilo ali que vai nascendo o diferencial dos meus treinamentos com a equipe. Eu coloco toda semana, então toda segunda-feira, hoje vai ser um caso à parte, mas toda segunda-feira pela manhã a gente faz a triagem de ajustes do final de semana, que obviamente sempre acontece problema, para ele não se repetir, né? O que a gente pode fazer para melhorar, né? Eu dou às vezes uma olhadinha no WhatsApp, eu tenho a comunicação toda minúscula, a não ser o nome da pessoa, não sei se as meninas devem ter reparado, né? Tudo que tem emotionzinho. Hoje eu comecei a fazer uns GIFs da Raquel por conta de uma dificuldade, às vezes, das meninas, do cliente aprovar o material. Eu falei, gente, o cliente precisa aprovar, porque tem um tempo de produção. Mas vocês têm que saber falar isso. Não é assim, tem que aprovar agora. Não é assim, olha, você precisa aprovar agora, porque a gente tem um processo de produção, ele demora X horas, para o seu material estar aí no período que você precisa, para ficar tudo seguro, eu preciso também de sua ajuda, né? Então, a forma de você lidar, a forma de você falar, isso faz muita diferença também. E aí, eu comecei a colocar fazer uns GIFs meio engraçados, de tipo assim, pelo amor de Deus, prova. Ou o Pix, né? Faz um Pix aí, que dá uma quebrada daquele gelo, porque você vê o WhatsApp, é muito o seu dia, né? O WhatsApp, ele ajuda muito a comunicação, mas você não sabe como é que a pessoa do outro lado tá. Né? Você fica olhando assim e fala assim, essa pessoa, acho que ela tá meio aborrecida hoje. Ou não sei, ou ela é já meio seca, ou não, ela é toda já pra frente, adora mandar um áudio e tá tudo bem. Então você tem que conhecer o seu público, né? Você tem que entender aquele dia, porque nem todo dia todo mundo tá muito feliz. Sim. Né? E às vezes você vai fazer aquela pessoa ficar feliz. Isso é tão gratificante, isso é tão, assim, motivador, que eu tento gerar isso nas meninas lá. Eu falo com elas, vocês são realizadores de sonhos. Olha que incrível você fazer isso acontecer. E, claro, vai ter erro, vai ter falha, a gente vai ter uma conversa, vai ter um treinamento de novo sobre aquilo. E treinar não é treinar de 3 em 3 meses, é treinar, se pudesse, diário. Mas, como a gente sabe que o dia corre, pelo menos mensal, com aquela equipe sua que você sabe que são os pilares da sua empresa. Raquel, mas hoje eu tenho, sei lá, 2 pessoas ou uma pessoa. Tá tudo bem, é uma pessoa. Ela responde por você. E a empresa, ela é a Raquel. A nuvem, ela é a Raquel. A Raquel é o seu ano de preto. As pessoas falam assim, você vai pra que velório? Eu não posso usar preto. Branco, esses dias eu fui botar branca lá. Nossa, você tá sem graça. Oh. E assim, aí você imagina, mas é algo tão bacana que você humaniza tanto a marca e você leva realmente esse colorido, né? Você chega na nuvem, você entra no arco-íris. Então, ela é cor o tempo inteiro, é estampa o tempo inteiro, é festas mais glamourosas possíveis, de todas as cores, todos os estilos, e eu vou ficar de preto, realmente. Não faz sentido. Concordo. Eu concordo. Então, tem hora até que... Esses dias eu fui olhar meu guarda-roupa e tava cheio de rosa. Hoje eu falei assim, não, hoje eu não vou de rosa. Porque eu não tô aguentando mais usar rosa. É o tempo inteiro. E as pessoas veem rosa, até as meninas que trabalham em loja, que eu compro, ela vê um rosa, ela manda pra mim. Eu falei, gente, meu Deus, tudo é rosa. E acaba que você cria uma referência, né? Você cria um estereótipo seu de como as pessoas te enxergam, como as pessoas te veem. E todo mundo fala, você não fica triste no dia? Como é que é isso? Eu falei, claro que eu fico, mas eu aprendi que o dia que eu não tô legal, eu não saio de casa. Eu estudo, já que hoje a pandemia trouxe alguns benefícios pra gente, né? A gente tem que saber tudo, olhar aquele lado do lado ruim e o lado bom. Eu abracei esse benefício. Então, eu estudo ou eu trabalho de casa. Eu aproveito para fazer arte, que eu tenho que fazer, que eu gosto ainda de fazer. Faço as coleções da loja, faço minha programação. Então, eu não saio. Por quê? Todo mundo sabe na nuvem quando eu não tô legal.
Sim. Por mais que eu fale, ei, bom dia, boa tarde, tudo bem? Em algum momento eu vou transparecer. E como eu sou muito espelho, né? Não faz sentido a Raquel chegar lá. Não vou chegar, eu tô emburrada, né? Que eu não chego emburrada nunca. Mas às vezes eu tô com alguma coisa, enfim, algum sentimento que não tá condizente ali com o ambiente, que às vezes eu vou trazer a baixa. E a energia, ela é tudo, né? Quando tá tudo em 100% energia positiva, tudo flui, assim, as coisas acontecem mais rápido, todo mundo se ajuda e aquele clima vai ficando mais agradável, vai ficando melhor, vai ficando gostoso de viver. Tanto que todo mundo hoje que entra na nuvem fala, gente, que energia boa. É tão bom ouvir isso, porque de fato é isso que eu quero passar. Né? Eu quero que você chegue ali e parece que você está dentro de uma cápsula, que você vai ser transformado e vai sair de lá feliz da vida. A ideia é essa, é a magia da nuvem, né? E Raquel, você já mencionou, né, que é mãe. Estamos aí um dia depois do Dia das Mães. Verdade. E essa realidade de empreender e de desenvolver todos os outros papéis que a gente, enquanto mulher, desenvolve já. E somar ainda com o papel de ser mãe, com certeza não é muito fácil, né? Sim, meio não. que equilibrar muitas funções importantes. Mas a gente que empreende em algum momento pode passar por isso. O que você pode dizer para hoje, nós mulheres que estamos empreendendo e estamos aí com a possibilidade de virar mãe, de lição, de dicas, enfim, como é que foi passar por tudo isso sendo mãe? Eu aprendi que a gente tem que fazer o tempo de qualidade com o filho, né? Não importa 15 minutos. Às vezes você tem todo o tempo do mundo com o seu filho e você nem percebe que você só trabalhou ali do lado dele. E, obviamente, eu percebi isso porque eu fiz muito isso, né? E eu comecei a perceber que estava um pouco afastado. Eu amo criança, assim, amo. Por isso, se eu pudesse ser Xuxa, na época eu ia ser, não ia ser nem a Paquita, eu ia ser a Xuxa. Porque eu sou apaixonada, não posso... Todo mundo que eu vejo uma criança, eu quero pegar a criança, eu quero mexer com a criança. Ela me encanta muito. Então, quando eu descobri que eu tava grávida, ainda mais uma menina, e eu sentia que eu tava de uma menina, só que eu falava assim, não, eu tô de menino. Só pra, sabe, tipo assim, né, não me decepcionar muito. Então, não, é menina. Eu falei, não sei, será que é verdade? Então, assim, e eu queria muito uma menina. E eu tinha certeza que eu ia ser muito parceira dela e ela ia ser muito minha. E foi aí que eu fui criando um link, um vínculo com a Maria Clara, de que, obviamente, no começo, eu não tinha tempo zero de nada, né, tava ali sozinha. Depois que começou a ter uma estrutura, e aí eu fui encaixando, de fato, ela naquele momento, porque eu sabia que eu precisava viver aquele momento, para talvez hoje estar onde a nuvem está, né? Porque a gente não pode perder oportunidades, né? E nesse meio tempo, vamos colocar, quarta-feira eu estava viajando para o Rio, aí chegava na sexta, o Fernando e ela emendava, né? Ficava aí, porque curtia o final de semana, já que eu já estou lá, e eu vou voltar no final de semana, sim, então vamos para lá e vamos curtir. Quando eu estava com ela mesmo, eu pegava e deixava o celular de lado, porque muitas vezes a gente fala, não, mas igual agora, tá aqui de lado, mas eu sei que tá pipocando. Mas a gente precisa entender que se você estivesse no médico, ou se você estivesse aqui no podcast, que você sabe que você não pode ver, por que você não vai fazer isso com sua filha? Né? Não vai acabar o mundo. Sim. Né? As coisas vão se resolvendo, só que você tem que colocar isso na sua cabeça. Antes, eu não dormia até eu zerar meu WhatsApp. Falei assim, não, hoje eu não tenho condição de dormir. E aquilo ali leva um tempo, porque você responde, às vezes a pessoa está online, ela vai respondendo, e quando você vai ver, você ficou ali só naquela pessoa, né? E você não demandou as outras. E passa o dia, passa a noite, você não teve uma conversa com a sua filha, não brincou, não teve aquele momento mãe, né? Então eu acho isso importante, de você ter essa disciplina, de você colocar um pouquinho, nem que seja 10, 15 minutos ou meia hora, passa muito rápido, e para ela é muito importante, né? Muito importante. Hoje as pessoas falam até que a Maria Clara, ela tem um quezinho da criatividade da mãe dela, que eu fico feliz, né? Adora desenhar. No Dia das Mães ela fez a semana da raspadinha para mim. Ai, e cada dia era um coração. Então, ideias todas dela, que ela obviamente viu em algum lugar, mas foi adaptando à realidade dela. E isso que eu vou falando muito com ela. Ela às vezes assim, ai mãe, eu tô precisando disso. Eu falei, trabalho que você tem. Você tem isso, você vai fazer com isso. Se você não tiver, ok, mas você tem. Então você vai fazer com o que você tem. Assim como quando eu comecei. Eu também não tinha nada. E eu comecei fazendo com o que eu tinha. Se era nada, vai com nada mesmo. Porque dá para fazer. Mas você precisa querer.
Porque se de fato você tiver aquilo na sua mente, tiver na sua ideia, de você pensar pelo menos uma vez naquele dia, a mesma coisa todo dia, enfim, na semana, no mês e no ano, você precisa fazer aquela situação acontecer para poder você sentir se vai dar certo ou não. E, obviamente, que eu acredito que vai dar certo. E se não der certo, a gente vai fazer dar. Muito isso. Eu tenho uma curiosidade, assim, enorme. Qual foi a festa mais emblemática e qual foi o maior perrengue chique? Emblemática, assim... Recentemente teve uma maravilhosa que a gente fez no Copacabana, nos 100 anos dele, que foi no Carnaval. Nossa. A gente envelopou o Copacabana. Para mim, isso é um orgulho capixaba, mundial, nacional, enfim, até internacional, porque você ter uma responsabilidade de você envelopar um hotel, que as pessoas vão até ele para, de fato, tirar foto nele, né? Não querem ver o sublimado, né? Elas querem ver o Copa. É muito enriquecedor, é gratificante, né, de você realmente presenciar isso. E foram mais de 2.000 metros quadrados de tecido. Muita coisa. E ficou lindo, ficou maravilhoso. Realmente parecia que era outro local. O desafiador foi o teto de 25 metros por 25 metros, que quando eu não era nem no galpão, né, que hoje no galpão a gente tem a estrutura. Então... esse painel era maior do que a sala das costureiras. Como que vamos costurar esse 25 por 25? Quando você vai falar assim, não, faço, você tem que falar que faz, depois você se vira. Se Deus está colocando no colo, ele vai dar um jeito para te ajudar a resolver. E ali, quando a gente foi fazendo, né, partes por partes, aquele painel ia ficando no canto. Ele foi subindo até o teto, porque, de fato, ele não cabia na sala. Mas ele foi sendo realizado ali com todo amor e carinho que a gente leva todo o material que a gente produz. E o perrengue chique tem vários, mas eu vou falar do primeiro que a gente estava comentando até um pouquinho antes, que é o processo, né? Como a fábrica, eu não tinha outra para me espelhar, né? De falar, eu vou ali dar uma olhada como o vizinho faz. A gente que foi criando todos os processos, né? Todos os detalhes. E quando a gente fez o painel do Minions, ele não tinha legenda embaixo, que era uma das coisas que a gente depois criou um processo. Então ele foi zarolho para o cliente. Um olho lá em cima, um olho lá embaixo. E costurado lá, bonitinho, recebeu fofo. Quando a cliente foi abrir, eu falei, meu Deus, Raquel. E graças a Deus era de Vitória, né? Na época eu não vendia muito para fora ainda, né? Eu comecei realmente mais aqui no estado. E ela, por favor, me ajuda. Eu falei, não, fica tranquila, isso aí eu resolvo em 2 tempos, né? Vou carregar ainda minha mãe que fazia, né? E ela vai dar um jeito de tirar. Aí eu falei assim, gente, como é que... Falei, preciso pensar em alguma forma para isso não acontecer mais, né? Porque, imagina, isso não pode ser corriqueiro. E aí eu falei assim, vou começar a legendar as partes, como parte 1, parte 2, o nome do cliente, né? Porque também não adianta botar só parte. Para poder também ajudar as minhas da expedição, quando tiver as minhas da expedição, que no caso era eu, né? Nessa época. Mas, assim, foi aquela palpitação, aqueles, sei lá, 10 segundos, parecendo que era a sua vida inteira, passa aquele filme, né? E aí, depois disso, a gente foi realmente aprimorando, melhorando o processo e entendendo que precisava legendar as partes, para não acontecer mais. Mas aí eu resolvi, ficou bonitinho o Minos lá com os 2 olhinhos. E graças a Deus, tudo realizado, tudo certo. E aí, por exemplo, a gente quer contratar a Nuvem para fazer uma festa pra gente. O que você acha? Assim, a gente tem que chegar com uma cerimonialista, a gente tem que chegar com um decorador, por exemplo? Pode... Ou eu posso ir direto em você vai salvar a minha vida? Pode chegar só com sonho. Só com sonho. Só com sonho, que a gente realiza. Não precisa chegar com decoradora, com assessora, com cerimonialista, com nada. Pode chegar só você, que é o suficiente para a gente poder realizar. E através do seu pedido a gente tem a triagem do atendimento e depois passa pela criação, que a gente tem uma equipe de criação interna, né, que esse lá há 9 ou 8 anos atrás era um dos diferenciais da marca e eu acredito que foi a gente que foi induzindo isso até nas demais empresas que hoje existem de sublimação, porque antes você fazia design numa agência ou no freelancer, né, aí levava para uma gráfica. E aí depois você buscava o material. Então, assim, sim, não tinha nem essa comodidade de você receber em casa, de você fazer aquela criação ali toda acontecer com pessoas que já estão especialistas no assunto, né? Não é uma pessoa que, o que é isso? Né? De você falar, eu quero X,
mas a pessoa nem saber o que é aquela situação, não sabe que desenho está passando. Então, a gente, ao tempo inteiro, está se atualizando nas novidades do mercado. E aí virou também o super diferencial da marca, porque a gente unia tudo num só lugar. Aí depois, quando veio o produto, aí foi ainda lembrança. Então, assim, de fato, o que você precisa fazer é contratar o bolo e o doce. Mas se você quiser, eu contrato também. Tá tudo certo. Se você precisar, a gente faz o bem bolado. A questão é de você entender que a nuvem é vida. De você ali estar resolvendo tudo, de você não precisar de ter um outro fornecedor para você encher o seu dia ou aquela logística que você tem para poder realizar um sonho seu. Você tem alguma festa preferida, assim, de fazer? Sei lá, preferida? Casamento, 15 anos? Não tenho, acredita? Não tenho. Eu acredito. Não tenho. Pode ser, algumas pessoas até falam, é porque em alguns momentos tem problemas, não, todos os momentos, né? Mas os problemas, assim, de às vezes a pessoa achar que eu não estou sendo atendida porque o meu painel é, sei lá, 1x2. Uhum. Não tem isso, existe. Quem está fazendo isso na minha equipe, ela está totalmente fora do propósito da marca e eu vou estar conversando com ela levando advertência e treinando ela um pouco mais, que talvez a gente gosta muito de botar a culpa no outro, né? Mas toda vez que algo desse estilo acontece, eu falo assim, o que eu posso ser melhor? Eu acho que eu não passei na informação para a pessoa, ou eu preciso treinar mais essa pessoa, a culpa é minha, não é da pessoa. Né? A culpa é da Raquel, ou que ela não levou mais energia ali, ou que aquela pessoa está passando por um problema e eu não sei, eu preciso ajudar naquela situação para poder isso não refletir na empresa. Enfim, então eu vou pensando exatamente em resolver. Então, muitos acham assim, porque uma festa de 2.000 metros quadrados, ela vai me dar atenção de 1 metro de 1x2? Claro que eu vou. Quem falou que sonho pequeno e grande existe? Tudo é sonho, né? O sonho, ele é um só. Ele é pequeno porque você quer. Ele pode ser grande, não é verdade? Porque eu já falo, eu sonho tudo grande. Porque se eu já estou sonhando, não é verdade? Então, qualquer coisa que acontece ali, se for um pouquinho menor, tá tudo bem. Mas a gente vai sonhando. Então, aquele sonho, ele precisa ser concretizado. Que seja com uma caneca, uma necessaire, igual hoje eu vendo lá na loja. Uma necessaire de R$37. Mas tá tudo bem. A pessoa vai usar como se fosse de 3.000. Ela quer aquele produto, ela usa muito mais até que você pode imaginar. Então, você não pode desmerecer o sonho do outro. Ele juntou energia, juntou força, juntou valor, dinheiro ali para poder realmente realizar na nuvem, né? Porque, de fato, a gente tem essa referência forte hoje. E, se Deus quiser, por muitos e longos anos, que é o que eu tento, né? Que eu falo, sucesso, ele é bom, o sucesso. Mas manter no sucesso é desafiador. Então, a gente vai naquele andarilho todo para poder realmente fazer sempre um diferencial, para estar ali na referência. E isso é árduo, isso leva a treinamento, pessoas, processos, tudo que envolve a empresa, que a maioria sabe e, de fato, é árduo, né? Mas, se você tem um amor, você vai sempre fazendo um pouquinho a cada dia. Acho que talvez nem só o amor, né? Você lida muito com o sonho das pessoas. Um evento é um sonho, um casamento é um sonho, um aniversário é um sonho. Respeito também, né? Por tudo que aquela pessoa planejou e tudo mais. Exato. E aí, no dia a dia, como que é lidar com tantas expectativas de tantas pessoas diferentes, assim? Você falou de a palavra respeito, e eu levo isso dentro da empresa bem engajado, até porque a gente tem a diversidade ali bem forte, né? E essa questão de você ter muitas pessoas, elas muitas vezes acham que eu estou puxando mais para um ou para outro. E eu ali não, eu trato todos iguais, da mesma forma. É óbvio que uns eu falo mais que outros, né? Mas para mim, a transparência e o respeito, ele é a base da engrenagem da empresa. E todo mundo ali é importante. Todo mundo. Além da Raquel, do Fernando, todos eles são importantes. Um dia desses eu tive um problema com o maquinário, aí eles falaram assim, poxa, mas engraçado, né? A máquina X, ela é fundamental. Eu falei, não concordo. Sabe por que eu não concordo? Porque, vamos lá, vamos dizer que a máquina X está funcionando. E aí, a Vanessa do atendimento, ela não pegou o pedido. E aí? Quem que é fundamental? Né? Vamos dizer que essa máquina está funcionando e a outra não está, que é o segundo processo. Como é que vai ter o produto?
né? Como é que ele vai nascer. Então, todo mundo é importante. Você que é da criação, se você não faz a criação daquele pedido que o cliente quer que a criação seja da nuvem, como é que ele vai passar para impressão, para depois para costura, para depois para expedição, para chegar para o cliente, né? Então, esse processo, essa engrenagem, ela é fundamental. E uma das histórias também muito... É até emocionante falar, porque exatamente por lidar com respeito ao cliente, respeito ao próximo, teve uma cliente de Juazeiro, uma vez que ela fez um pedido, fez com super prazo, a gente mandou com uns 10 dias de antecedência, só que a gente sabe que o Correios no Brasil, ele é intenso, né? É aquela caixinha de surpresas. Sim. E a festa era num sábado, quando deu uma sexta-feira, porque aí também, como é que eu falo? A cliente, de fato, ela levou aquela causa, ela confiou, já fiz, tem muito tempo, vai chegar. Quando ela se deu conta, era na sexta-feira, 5 horas da tarde, e ela ligou lá para a nuvem e o pedido dela não chegou. Ai, meu Deus. Exatamente. A primeira coisa que eu fiz, eu falei assim, meu Deus. E fui eu que atendi o telefone na hora, ela desesperada, chorando, era aniversário de 1 ano da filha dela, em Juazeiro, imagina, longe, né? Naquela época não tinha nem socorros ao redor, né? Porque hoje ainda você tem, né? Que não é o ideal, mas que a gente faz com que aconteça. E eu falei, meu Deus, esse material tem que chegar. Nem que eu leve na minha mão. Primeira coisa, já todo mundo estava quase indo embora, que era uma sexta-feira, geralmente sexta-feira sai 5, 5:30. Aí eu falei, para tudo não, volta tudo. Volta tudo. Vai todo mundo rodar de novo essa festa dela. Porque para eu pensar o que eu vou fazer, eu sei que esse material não chega mais hoje. Uhum. Sábado, muito menos. É capaz dele chegar segunda, né? Então, segunda não... O que vai fazer com o material segunda? Não adianta nada. E já mandei as meninas rodarem todo o material de novo e buscando uma solução. Tinha a solução do avião, só que o avião, ele passava por uma conexão. E como era o material que eu tinha que despachar, você imagina, eu fiz toda essa força, e se esse material não fosse nessa conexão exata, porque muitas vezes eles dão descarte de carga e vão levar na próxima, já era, não chegava em Juazeiro. Então, não podia ser opção. Eu vou comprar uma passagem e levar, não dava para levar no braço, tinha que ir para a carga, e na carga ela podia fazer o extravio, né? Era possível, mas talvez bem provável, né? E, não menos importante, fui ver, sabe o quê? Um Uber. Vamos ver quanto o Uber cobra para ir. Milhões. Mas eu falei, gente, é óbvio que o Uber não vai, mas tem motorista, a gente tem motorista nosso, e tem uns motoristas freelancers que a gente tinha, né? A gente tem ainda até hoje. Aí eu falei, vou ver quanto o Uber tá cobrando, vou sugerir isso pro nosso motorista, vai que, né? Ele se anima. E ele falou o quê? Sim. Vou. E ele foi. O valor do pedido era muito menor do que o valor desse transporte, né? Mas o valor emocional não tinha preço. Eu podia estar ali pegando todo o meu valor que eu tinha, mas eu ia entregar aquela festa. Eu precisava entregar aquela festa era um sonho, né? Então, como eu vou fazer assim? Não, você não vai chegar a essa festa aí porque o Correios não vai te entregar. Tem essa opção, esquece, não existe essa opção. Então, a gente fez tudo de novo. A cliente não acreditou, né? Até eu não ia acreditar, concorda? Eu falei, vai levar um carro aí. Vai demorar 20 horas para ir, 20 horas para voltar. Ele foi de bate e volta ainda. Quando ele chegou lá no sábado, era 12:00, pouco 1h, ela não acreditava. Porque eu fui assaltada uns 2 anos atrás e eu perdi muitas mídias, né? E ela fez um vídeo, fez um texto, ela chorava. Gente, isso não tem preço na vida que paga. Caramba. Na vida que paga. Assim, a pessoa, de fato, receber aquele material ali que ela estava esperando, né? Que ela estava sonhando, que aquilo é 1 ano da filha dela. E ela fez, realizou e tudo, e o material chegou quando para ela? Segunda-feira. Eu falei, doa. Ela, não, vou voltar para você com esse material. Eu falei, não, doa. Doa que ele já passou o sentido dele. Não vai voltar para mim, que eu acho que isso eu tenho muito firme em mim das energias, né, do dia, da vida. Então, ele vai ajudar outra pessoa, coloca na casa de alguém, faz uma doação, dá tudo certo. E aí a gente conseguiu entregar esse material, esse sonho,
independente das circunstâncias e dos problemas que vieram no dia para a gente resolver. Isso, assim, para mim foi, assim, o mais desafiador de todos esses 9 anos que a gente vive na nuvem. A gente está encaminhando aqui para a parte final já. Eu acho que eu já sei qual a resposta que ela vai dar. Mas deixa pra gente aqui uma sacada de ouro. Uma só? Não, uma só não vale. Uma só não vale. Eu acho que é um pouquinho de tudo que eu falei, assim, de tudo aqui. É uma equipe engajada, é um amor que você tem pelo seu negócio, né? Até mesmo pela sua vida, que você sabe que você vai se doar 100% em vários momentos para aquele processo acontecer. Disciplina. Disciplina ajuda muito. É uma palavra que eu aprendi logo em seguida da pandemia, assim, muito forte, de realmente ninguém vai fazer por você. Né? Você que tem que levantar e fazer. Independente dos seus medos, das suas incertezas, né? Você tem que colocar a ideia para frente, você tem que tentar. E não menos importante, o paixão, aquela paixão que você tem que ter por resolver problema. A partir do momento que você tem aquela paixão em resolver problema, tudo ali está, às vezes, escondidinho, mas você vai tirar o seu melhor para você fazer algo dali nascer, algo dali ser realizado. Porque o realizar sonho, eu acredito que toda marca realiza um sonho, né? Obviamente que a nuvem tem esse quê do emocional, porque é uma festa, né? Uma comemoração, você está já esperando por aquilo, a gente já tem isso na nossa cultura, né? Mas eu acredito que você passar numa frente de uma loja e você olhar uma roupa e você falar assim, nossa, eu queria ter essa roupa, né? É uma vontade ali, que obviamente pode ser um sonho, né? E às vezes a pessoa não consegue conquistar ou corre atrás para poder ter, né? Então, aquele quê do amor, ele faz muita diferença. Acho que um pouquinho de cada desses que eu comentei, ele vai no potinho de ouro, você vai lá dar uma misturadinha e depois só alegria. Massa. Eu aprendi hoje que tudo que você faz com amor e dedicação vai ter um resultado, e um resultado muito massa, né? E não falar não, né? E não falar não, nunca. Um dos sucessos foi, eu falei pouco não, mas assim, você pode falar o sim adaptável, né? Adaptável o sim adaptável é uma boa oportunidade para dar aquela viradinha de chave da sua vida. E o problema que virou a minha chave. Isso é certo. Aliás, todos, né? Todos eles. Sempre. Se parar pra pensar, sempre o problema que deu a viradinha de chave da vida, que fazer a diferença na vida de alguém é muito amor envolvido, né? Você realmente lida com uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece. Você está realizando algo para ela. Isso aí, eu acho que faz parte da humanidade, né? Você veio para isso no mundo. Então, se você colocar isso na sua empresa, impossível dar errado. Impossível. Fala. Pode falar. E Raquel, como que a gente pode te encontrar? Me encontrar? Nossa, a gente pode encontrar lá em Vila Velha, na Praia do Canto, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, literalmente nas nuvens, né? Mas eu fico bastante na fábrica. Mas, obviamente, que no decorrer de semana, igual essa semana eu estou no Rio. Na próxima, daqui a 2 semanas eu vou para São Paulo numa feira. Daqui a um tempinho eu vou para o Amapá. Enfim, a gente vai dando uma corrida aí. Mas, geralmente, a loja, uma vez na semana, eu dou uma passada lá para dar uma estudada, né? Porque a gente sente mais ela com a presença. Na fábrica, quase o tempo inteiro que eu fico lá, só pegando, né, nos detalhes, falando assim, isso é assado. Igual olha uma necessaire que é rosa, eu falo, coloca o zíper laranja. Não põe zíper rosa. Zíper rosa é pro comum, a gente é diferente. Um azul, põe um zíper amarelo. É aquele detalhezinho que faz a nuvem nascer. Que a pessoa fala assim, isso aí é nuvem, muito nuvem, né? E estou disponível na rede social, eu olho o tempo inteiro o Instagram, as pessoas não acreditam, mas olho, porque é através dele que tudo nasce, né? Você escutar a sua audiência é muito importante. Deixa aqui pra gente qual que é o seu Instagram. O Instagram é Nuvem Sublimação. E o endereço da loja? E o endereço da loja é Celso Calmon, 160, Praia do Canto. Muito bom. O endereço do site, euqueronuvem.com.br. Boa. Comigo vocês podem me encontrar no @contagrana_, trabalho com consultoria financeira.
E comigo, vocês me encontram no dinamo.info, Dinamo com Y. Quem precisar de imóveis, estou à disposição. E Raquel, muito obrigada pela sua presença, né? Por ter aceitado o convite. Com certeza é um episódio com muitas lições valiosas pra gente. Muitas. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. E vocês encontram o Papo de Quinta no Instagram, com @papo.d.quinta. Aqui no YouTube, curte, compartilha, comenta, manda pra todo mundo, porque esse episódio tá mega especial. E todos os dias faça a diferença.